Na Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo Glória a Deus. 14. Amém, Jesus. Aleluia. Difícil achar Tiago. Tiago, capítulo 2, versículo 14, depois de Hebreus. Aleluia. Em fervente oração, sem o teu coração, na presença de Deus habitar, só te pode sentir, estás a fluir, quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aqueitai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei as minhas obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, que ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado com justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aleluia. Vemos que essa palavra vem falar aos nossos corações que a fé, ela é seguida de obras. A pessoa às vezes tem fé, mas as atitudes delas mostram ao contrário. Dizem que creem em Deus. A Bíblia diz que fazes bens, que também o inimigo de nossas almas, os demônios, eles creem também em Deus, sabe que ele existe, mas estremecem. E muitas das vezes nós não temos esse temor, porque muitas das vezes não vemos, né? Porque se vimos a forma de Deus, nós andaríamos um pouco mais sinceros e corretos com o Senhor. Nós, os seres humanos também, né? Porque através das nossas atitudes, quando confessamos ao Senhor, é que vem
o bem sobre as nossas vidas ou o mal também. Então, diz que a fé, a gente acredita em Deus e vamos fazer a vontade de Deus. Então, quando nós acreditamos em Deus, nós procuramos agradar a sua vontade. Procuramos guardar a sua palavra. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Então, nós estamos firmes. A fé ela não vai se abalar, porque estamos esperando algo acontecer. É igual nós estarmos num ponto de ônibus. Nós sabemos que o nosso ônibus vai passar. Então temos fé que ele está vindo. Está a caminho. Se você desiste e vai caminhando, você vai andar muito. Aí você andou, gastou, se cansou, sofreu, vai sentir dor nas pernas. Aí quando você está quase chegando no seu destino, o ônibus passa. E você podia evitar muitas coisas. Você podia evitar a fadiga, o cansaço, as dores nas pernas e as dores na varize. Então, se eu somente confiasse que ele ia chegar na hora certa, eu não precisaria sofrer um dano desse. Eu iria esperar, iria pegar o meu ônibus, poderia vir sentado, tranquilo, sem precisar dessa aprovação. Então o Senhor, Ele só quer o quê? Que nós esperamos, que nós confiamos. Então quando nós confiamos no Senhor, vamos passar pelos problemas? Vamos passar. Vai ser duro esperar ali no ponto? Vai ser duro. Que uma das coisas que eu não gosto muito é de esperar. Depende. Eu não gosto de esperar um ônibus. Muitas das vezes eu não gosto de esperar uma pessoa se arrumando. Se a pessoa marcou comigo, eu fico ali incomodado. Mas no Senhor nós temos que saber esperar. Aleluia. Eu não gosto que as pessoas me esperem. Se marcou comigo, eu quero ir. Porque eu não gosto de esperar. Então não vou deixar também uma pessoa esperando há muito tempo. Mas quando nós esperamos, nós vamos ver aquilo que esperamos se concretizar. Já imaginou? Nós noivos, lá esperando a esposa no altar, ela demorando horas e horas para se arrumar e passar 1000 coisas na cabeça. Será que ela não vai vir? Será que ela não vai vir? Mas ela está lá se preparando da melhor forma possível. As outras pessoas fazendo um trabalho, suando muitas das vezes, sofrendo ali para deixar aquela noiva bonita. Muitas das vezes ela esperava ficar melhor, mas ou ficou melhor do que ela esperava. E quando você vê aquela noiva entrando, é uma satisfação, é uma alegria, é um desejo seu que foi realizado. Então, vale a pena esperar. Então, aquele que espera, ele alcança. E se você, ou se eu e você desiste, eu vou embora, não aguento mais esperar, eu não aceito esperar. Aí você vai viver, a pessoa vai viver sozinho, ou vai ter que esperar outra pessoa, vai esperar mais ainda. Não vai ter aquela família abençoada, o qual o Senhor se preparou para você, ou preparou para mim. E eu vou perder a bênção de Deus, porque eu não esperei, porque eu não acreditei. Então, aquele que tem fé, ele acredita. Então, quem acredita, confia. Quem não confia, se cansa.
Eu não confio nele, então eu não vou ficar aqui. Eu não confio nela, eu não vou esperar. E muitas das vezes, quando deixamos de confiar, perdemos as bênçãos. Porque deixamos de confiar. Deixamos de acreditar. Então, quando você deixa de esperar, é porque você deixou de confiar. Quando eu deixo de esperar, é porque eu deixei de confiar. Então, se Deus, Ele nos dá uma receita. A receita está aqui. Essa é a fé. O Senhor te deu fé. O Senhor me deu fé. É uma receita. Agora, o modo de usar, quem tem que fazer esse preparo sou eu. Quem tem que fazer esse preparo é você. Aleluia, Deus. Então, você que tem que mexer, você que tem que botar os ingredientes que Deus te deu para funcionar. E através desse ingrediente é que vai ser formada aquela receita. É que vai ser feita aquela obra. A obra de um bolo, uma construção, você tem as medidas certas, a pedra, a areia, o cimento, a medida de água certa, e você não pode passar e nem ser menos, porque não vai estar perfeito. Um remédio, você tem que seguir a bula. Se você tomar sem ler, vai ter problemas. Tem coisas que você nem vai poder fazer. Às vezes você comprou um remédio, eu vou tomar esse remédio, você não sabe para que serve, você sai bebendo. Não, você tem que ler. Ó, essa forma aqui. E muitas vezes nós recebemos um caminho, Deus quer que a gente trabalhe de uma forma e nós vamos trabalhar de outra. Então, lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 13, Deus chamou teve que escolher um rei por causa do povo. Porque o povo rejeitou a Samuel, que era profeta, que falava direto com ele. E chegou lá e deu uma orientação a Saul. Aí falou assim para ele, lá no versículo 13, no capítulo 12, versículo 13. Agora, pois, vedes aí o rei que elegeste e que pediste. E eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes ao Senhor e ouvides, e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebelde ao dito do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguindo o Senhor vosso Deus. Mas se não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao dito do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como era contra vossos pais. Aleluia. Então aqui ele deu uma receita para eles, para o povo e também para o rei. Se vós deste ouvido, pois obediente à minha palavra, eu serei convosco. Mas se não fordes, vou me retirar de vós. Então, o povo escolheu um rei, queria um rei, foi dado um rei para eles. E a Bíblia diz que Saul venceu várias guerras. Venceu várias guerras. Mas lá no capítulo 13, no versículo 8 ao 14, aí você vai ver que Samuel fala para ele esperar 7 dias para poder ser ungido a rei. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ser ungido a rei não, é para oferecer o holocausto. Então, a Bíblia diz assim lá no versículo 8:
E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara, não vindo. Esperou 7 dias, até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui os holocaustos e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então, foi dado um tempo para ele. Era necessário que ele esperasse aqueles dias. Só foi ele acabar de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Ele acabou. Não acabou os dias determinados. Não acabou o dia de espera. O Senhor, Ele vai falar comigo, vai falar contigo. Espera. Espera, espera. Nós temos que esperar todos o tempo. Não tem como. A gente vai fazer o quê? Vamos ter que esperar. Vamos se desesperar não, porque o Senhor, Ele tem o melhor para a nossa vida. O Senhor tem o melhor para a sua vida. Aleluia, Deus. Então, nunca desista. Espera, espera. Vai doer, vai sofrer, a gente quer o nosso tempo, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é perfeito. Aleluia. Então, se ele esperasse, ele ia ser bendito diante dos olhos do Senhor. Mas como ele fez isso, ele foi rejeitado. Não agradou os olhos do Senhor. Então diz assim: então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmais. E eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gigal, e ainda a face do Senhor não orei. E violentei-me e ofereci holocausto. Então disse Samuel a Saul: obraste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si o homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus diz que ele fez uma obra sem fé. Essa obra dele foi sem fé. A obra ao contrário, porque ele não acreditou. Ele estava confiando que o povo ia sair fora e abandonar ele, e ele precisava oferecer aquele holocausto para que Deus viesse dar vitória para ele. Mas só que o prazo não tinha acabado, e ele não poderia fazer isso, porque ele não era profeta, ele era rei, mas não era profeta. Quem tinha que fazer isso era ele. Era Samuel, e não cabia a ele fazer isso. Então a Bíblia diz que daquele momento o Senhor já tinha o rejeitado. E já tinha procurado outro segundo o coração dele. E ele se esperneou para lá, se esperneou para cá, e o Espírito de Deus saiu sobre ele. Um homem que era criador de mulas, que o Senhor botou para reinar sobre o povo de Israel, porque não esperavam em Deus. Eles queriam esperar no homem, mas não queriam esperar em Deus. Então, quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, a nossa esperança no Senhor, vamos passar por ventos, vamos passar por provações, vamos passar por qualquer coisa. Aleluia. Vamos passar por qualquer coisa, mas vamos vencer, vamos ser mais que vencedor. É a mesma coisa, você vai passar ali, você está olhando um cachorro bravo, ele é bravo, mas ele está preso na corrente. Você vai passar porque você está confiando naquela corrente. Mas não quer dizer que ela não pode arrebentar.
Minha cachorra se solta, não sei como ela consegue se soltar. Mas quando você vê que está preso em alguma coisa, você confia. Então você passa, é bravo, mas você sabe que não vai te morder. Assim, o inimigo, ele é bravo, ele vai rosnar. Mas se você confiar no Senhor, você vai passar. Como o pastor falou, leu aqui, ainda que sejam muitíssimos seus inimigos, você não deve temer. Você deve confiar. Então, se nós guardarmos essa palavra no nosso coração, nós vamos ser mais que vencedor. Se nós seguirmos a receita do Senhor, nós vamos ver a obra de Deus ser completa na nossa vida. Você vai ver o resultado daquilo que você começou a praticar. O Senhor já te deu os frutos, o Senhor já te deu o Espírito Santo. Então agora cabe a mim, cabe a você, a cada dia mais praticar, para vermos esse resultado daquilo como nós estamos praticando ser manifesto nas nossas vistas. Porque nós não vivemos por fé, por vista, mas vivemos por fé. As circunstâncias dizem que não. Você não está vendo o resultado. Mas o tempo é que vai dizer. O tempo certo. O tempo determinado. Havia homens que estavam com medo dos sírios, se eu não me falha a memória. E o que Deus fez? Foi exército? Não. 2 leprosos. 2 leprosos foram naquela cidade. Eles diziam, se nós ficarmos aqui, o único lugar que tem mantimento é lá. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Vamos tentar sorte. Se nós formos aqui morrer de qualquer jeito, vamos para lá. E eles chegaram lá caminhando. E o povo de Deus estava lá com medo. E eles lá foram caminhando. Aquele povo ficou desesperado. Achou que tinha carruagem, um grande exército. E aquele povo meteu o pé, foi embora. Não, vamos lá avisar lá que o que aconteceu, que não tem mais ninguém aqui. Eles eram leprosos. E mandaram homens para ver se realmente era aquilo que tinha acontecido. Então, quando Deus quer fazer, Ele confunde. Ele confunde o inimigo das nossas almas. Ele faz que ele não entenda. Ele faz que ele não veja. Ele faz que ele não compreenda. Ele faz como fez lá, quando aqueles anjos foram lá libertar Ló. Pegou aqueles homens pelas mãos, ele te pega pela tua mão para te tirar do perigo. Mas quando você quer, quando eu quero, quando eu aceito, então nós queremos porque nós estamos aqui nesta noite. Se nós estamos aqui é porque nós queremos. E nada pode abalar a nossa fé. Não vai ser um vento, ainda que o vento venha derribar. Deus vai te dar força para você reconstruir de novo. E da melhor forma possível. Ele vai enviar a estrutura de novo. Quantas vezes ele não ergueu Israel? E ele vai te erguer. Ele vai me erguer. Porque o Senhor, Ele é a nossa força. O Senhor, Ele é o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Então nós vemos o agir de Deus. Temos problemas, botamos no grupo nossos problemas, ou problemas dos nossos amigos, ou problemas dos nossos parentes, daqueles que nós conhecemos. E muitas das vezes vamos dormir com aquela preocupação. E quando acordamos já temos a resposta. Que nenhum mal foi sucedido. Foi apenas um vento que passou. Foi apenas uma luta que passou. Então passamos por isso também. Passamos por ventanias, passamos por aflições. E sabemos que Deus sempre nos deu vitória. O Senhor sempre nos deu vitória. Enquanto nós estivermos confiando no Senhor, o Senhor sempre vai nos dar vitória. Não importa o que vai dizer as pessoas, não importa o que a situação ao nosso redor vai dizer, sempre vamos ter vitória.
Sempre vamos sorrir depois das lágrimas. A Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas voltará com alegria, voltará com mosto de alegria. Então você semeia, você está semeando com as lágrimas, com o choro, muitas das vezes com o sofrimento, mas você vai colher frutos de alegria. Aonde há pranto, vai haver alegria. Aonde há dor, o azeite do Espírito Santo, ele vai consolar a sua dor. E que cada dia o Senhor possa falar melhor em cada coração. E essa é essa minha rica oportunidade, em nome de Jesus Cristo.